grande abraço a todos. Rádio América, domingo às 9 horas. TV Horizonte, agora sábado ao vivo, a partir das 10h30, exatamente nesta hora. E depois na quarta-feira, às 21h45. Nós continuamos com a doutrina social da Igreja. Hoje nós vamos tocar num tema muito interessante, que é importante refletir sobre ele, a dimensão comunitária da fé, mas para se chegar a isso há vários equilíbrios, várias formas de equilíbrio para que a gente possa chegar a ter o equilíbrio de uma dimensão realmente comunitária da fé. Os que participarem ou os que já participaram pela Rádio América durante a semana, os que estão participando hoje no programa, no final deste programa serão sorteados alguns brindes. São 2 kits, 2 sorteios, uma Bíblia Pastoral, o livro O Francisco que está em você, um DVD da vida de São Francisco, exatamente, estamos chegando no final do mês de outubro, que é exatamente foi dedicado no dia 4 de outubro a São Francisco. Um livro da coleção Porque Creio, tudo isso é cortesia da livraria Paulus e também a edição deste mês da revista Faço Parte. Você pode participar do programa pelo telefone fixo, o código de Belo Horizonte, todos conhecem, é 31. E o telefone que está aí no seu monitor é 3469-2531. Você pode também participar pelo facebook.com/questões.de-fé. Você pode participar pelo WhatsApp 996-428-473. Os ouvintes da Rádio América podem participar pelo telefone 3469-2505, 3469-2505. Para todos, a participação também por e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Agora, nesse próximo mês que se aproxima, vão ser divulgados os dados fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Naturalmente, serão fornecidos os dados de maneira oficial, mas a mídia já teve acesso a estes dados e eles são impressionantes. Em 2015, foram contabilizados no Brasil 58.383 crimes violentos, letais, intencionais. Não estão incluídos os demais crimes em que não tivesse havido morte. Então, só aqueles crimes que redundaram em morte da vítima, 58.383 durante o ano de 2015. Para vocês terem uma ideia, neste mesmo período, na Síria, foram mortos 55.219 na guerra civil violenta, que o mundo inteiro está, chocado, gente fugindo, saindo do país, etc. Bombardeios intensos. Pois bem, é claro que a Síria é muito menor do que o Brasil. Mas, independente disso, é chocante o fato de que são 58 mil no Brasil, 58.383, mais do que na Síria. Alguém já disse que o Brasil é, em termos absolutos, em números absolutos, o país que mais mata no mundo. O país que mais mata no mundo. Gente, é um negócio terrível isso. Sempre fala, brasileiro é bonzinho, brasileiro é pacífico. Aqui nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra civil, de banditismo, onde todos nós podemos ser vítimas.
nos dados que foram divulgados e que serão oficialmente divulgados, em 2015 houve uma estagnação no número de mortes violentas, porque houve um crescimento tão vertiginoso que o fato de ter parado não significou muita coisa, significou que paralisou o número de mortes violentas. Porque o crescimento nos últimos anos, de modo especial, o crescimento se acentuou de 2011 para cá, foi uma coisa assim absurda, né? Absurda. Quais são as razões que a gente pode elencar? A gente lendo o texto nos vários jornais, os especialistas falam abobrinha. Na verdade, falam e não redunda em nada, porque os números não correspondem às análises que são feitas, né? Eu colocaria, por exemplo, algumas razões, por exemplo, impunidade. O sujeito assalta, mata alguém, mas não é pego em flagrante, aí quase nunca vai ser preso e quando é preso é solto e quando fica preso, em questão de 1 ou 2 anos já resolveu o problema. Existe uma questão da lei penal no Brasil que eu não sei por que até agora o Congresso Nacional não pensou sobre isso e não votou uma nova lei penal. Porque não dá para entender que uma senhora que rouba um pão na padaria possa ficar 1 ano presa e um criminoso que mata a gente fica solto. Não dá para entender isso. Não dá para entender como fica na cadeia e faltam presídios, mas faltam presídios porque ficam nas cadeias do Brasil uma porção de gente misturada em crimes leves e crimes pesados, crimes hediondos, tudo junto e ficam lá. Ninguém se interessa. É uma falência completa do sistema penal brasileiro. Há também políticas equivocadas de vários tipos, por exemplo, políticas de direitos humanos que são excelentes, né? Deveria haver, e tem que haver em todos os países, mas direitos humanos para o ser humano todo, e não só para um grupinho, e normalmente dirigido só para os bandidos. Não. Direito humano é para o pai de família, que também foi assassinado, e para a família dele. Direito humano é para todo mundo, e não só para um grupinho de pessoas, que aliás é bem grande, né? Outra causa que eu vejo também, a corrupção nos altos escalões da nossa república, que projeta uma cultura no país de banditismo, de falta de honra e de pudor em cometer os crimes, e isto impulsiona toda sorte de infração penal. Se eles podem fazer, por que eu também não posso, diz o bandido, né? Mas aí, quando um sujeito pensa assim, é porque houve uma falência das outras instituições, da família, da religião, da igreja, que tem que repensar os seus princípios e as suas decisões pastorais, se elas não estão equivocadas, porque o povo perdeu qualquer referência de temor a Deus, e quem deveria transmitir isso somos nós, e o povo não tem mais isso, mata sem ter nenhum escrúpulo e nenhum peso na consciência. É falha, é falência da igreja também. É como se o povo estivesse sendo deixado daquilo que Jesus falou como ovelha sem pastor. Ou seja, não está valendo. A falência da escola também. A educação está falida, então é uma falência. Sabe quando um organismo, quando uma pessoa morre, diz assim, falência múltipla ou falência generalizada do organismo. Nosso organismo parece que está assim. Os 10 estados mais violentos do Brasil são, segundo os dados que estão lá, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Goiás, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e Amapá. 10 estados menos violentos, os mais tranquilos. São Paulo em primeiro lugar, Santa Catarina, Roraima, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal,
Rio Grande do Sul, Paraná e Acre. Chamo a atenção para 2 pontos. Em primeiro lugar, fica claro que não é simplesmente a pobreza. A maior parte dos estados estão no Nordeste, mas o Piauí não está, e é o estado mais pobre do Nordeste. Ele está entre os mais, entre os menos violentos, né? Os menos violentos são exatamente o caso do Piauí. E outros estados pequenos também menos violentos, Roraima e Acre. Portanto, não vem com essa história, é porque não tem problema de pobreza. Pobreza não dá violência. O que dá violência é outro tipo de coisa. Eu chamo a atenção também para o maior estado da federação, que é São Paulo, que ostenta índice de segurança do primeiro mundo. São 11,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Comparando-se com Sergipe, o estado mais violento, lá são 57,3 mortos por 100 mil habitantes. São Paulo, 11. 57 para 11, é muita diferença. Minas Gerais tem praticamente o dobro de mortes por 100 mil habitantes do que São Paulo. E o Rio de Janeiro, 3 vezes mais, 30 mortos por 100 mil. As mortes causadas pelas forças de segurança têm graves falhas na especificação da pesquisa. E, ao contrário, ao esconder esses dados, acaba comprometendo a análise da pesquisa. Por exemplo, São Paulo, onde existe a maior tranquilidade, o maior índice de segurança é onde as forças de segurança matam mais. Mas matam mais por quê? Por acaso as armas, os criminosos lá não estão armados? Não se fala isso? Por acaso a polícia de São Paulo mata inocentes? Não se fala isso. Porque uma coisa é uma polícia que mata quando o bandido tirou a arma e o policial mata para se preservar em legítima defesa. Outra coisa é quando o policial mata um inocente, mata uma pessoa que não tem nada a ver. Isso não está registrado na pesquisa. Ao contrário, então, você começa a pensar, São Paulo é o estado mais tranquilo do Brasil e onde a polícia mata mais. Então é melhor que a polícia mate mais e os estados fiquem tranquilos. É uma conclusão equivocada que a gente não pode ter, por isso que a análise está pecando em não dar os detalhes. Eu tenho mais algumas coisas, eu vou falar algumas coisas importantes também das cidades. As cidades correspondem mais ou menos aos estados, mais ou menos. Por exemplo, as mais violentas capitais do Brasil são Natal, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Aracaju, Belém, Manaus, Maceió e Salvador. E as menos violentas continuam sendo São Paulo, Florianópolis, Campo Grande, Boa Vista, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Vejam bem, Rio de Janeiro é menos violenta do que Belo Horizonte. Isso é muito estranho, né? Mas a pesquisa é essa. E tem mais. Minas Gerais estava nos melhores lugares, era quase no primeiro lugar. Primeiro era Santa Catarina, depois era Minas Gerais. Primeiro era Florianópolis, depois era Belo Horizonte, algum tempo atrás. De 2015 para cá, Minas Gerais caiu. A violência aumentou de maneira assim, terrível. Então, talvez seja uma coisa muito boa da gente analisar. Aqueles que pioraram por quê? Os que melhoraram por quê? Mas ninguém faz isso. Parece que não tem interesse. Voltamos daqui a pouco.